Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast que a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história, você que está nos assistindo aí. Esse é um podcast diferenciado tanto pela pessoa que está aqui, quanto por esse cenário diferente, a gente trocou. E mais uma vez eu quero falar com você. Aqui é um podcast que nessa mesa estão duas pessoas, mas você é o nosso terceiro convidado, você é a terceira pessoa pra estar no bate-papo com a gente, e você tem o poder de chamar mais pessoas pra essa nossa roda de conversa. Então, já vem aqui embaixo, compartilhe o link com no mínimo mais 10 pessoas pra transbordar de conhecimento com ela. Hoje estamos com um convidado super especial, Marcel Roxo. Opa! Como é que você tá, mano? Tô Geralmente muito bem. nos outros podcasts, como a mesa era menor, eu tenho, né? Tentava aqui, mas a gente vai faz aqui, tá. ó. É Pá, isso aí. sintonia aqui, Fazer pô. o seu símbolo que você sempre... É isso Eu aí. sempre faço, quando dá. E aí, Marcel, como é que você tá? Se Tô bem, apresenta cara. pro pessoal. Pra apresentar? Tá bom, É. vamos apresentar sucinto. Acho que durante o papo a gente pode talvez contar Não, mais isso coisas. sim, certeza. De uma forma bem resumida, eu tenho 39 anos, sou da cidade de Santos, publicitário de formação, né? E nos últimos anos me especializei em marketing tradicional pela Universidade de São Paulo, USP. E atualmente eu estou estudando e estou me pós-graduando em neuromarketing. Eu gosto muito de estudar o comportamento e o cérebro Gosto para disso também. tomada de decisão. Então é algo que eu estou me aprofundando, então estou nesse momento. E profissionalmente, aí de negócio hoje, eu digo que eu sou um estrategista e um profissional de marketing, né? A minha linha de trabalho nos últimos anos, continua sendo ainda, é aquela questão do funil de vendas e BBF. da bolha aí do lançamento. BBF, Né? Eu digo que é básico uma bem bolha. Mas é do lançamento aí. Então, profissionalmente, de forma resumida, é isso aí. Vamos Depois falar. a gente conta mais coisas aqui. Ex-header da Stage, performance. Fui head da Stage, do Absoluto Zero, foi uma história maravilhosa. É o projeto que eu tenho o maior orgulho Uau. da minha vida profissional. Então, eu ajudei a construir numa época que eu digo que era mato. Era eu e uma outra pessoa, Rafael Torresani, um cara querido. Hoje ele é o marketing do JJ. E a Legal. gente tirou aquilo do zero. Depois tive uma passagem em Portugal, né? Empreendendo lá como uma profissional. E voltei para o Brasil para assumir como diretor da marca JJ. Depois eu migrei para diretor de operações do Performance e head comercial. Meus últimos 3 anos. Só que antes dessa experiência nessas empresas, eu empreendia já, né? Então eu empreendo há mais tempo, até que o meu irmão. É? Então eu empreendo desde 2011. Caraca, E eu tive uma gráfica e depois eu tive uma agência de marketing. Então, que demais. a minha vida no marketing não surgiu com infoproduto. A Aham. minha vida do marketing surgiu realmente profissionalmente falando, né? Eu acho tive uma muito agência louco. antes, que era uma prestadora de serviço, Aham. né? Eu acho muito louco quem já tá empreendendo antes da bolha estourar. Eu já fazia. Não nesse universo que eu acabei vivendo do Sim. infoproduto. Mas eu era um cara que fazia gestão de redes sociais para empresas, a gente fazia comunicação interna, eu trabalhava fazendo eventos, produção de materiais gráficos, Que legal. filmagem, foto. Peguei esse crescimento da rede social. Peguei ali, entrei, que eu gosto de dizer, em meados de 2012, 13, crescendo a fanpage, quando se começou a falar que não se precisava mais ter site, fanpage resolvia, as pessoas estavam mudando seu comportamento, estudando e prestando mais atenção nas redes sociais, e aí ali deu um up, e aí eu tava nesse mercado de marketing, né? Entendi. Aí fiquei ali até pandemia. Pandemia eu encerro esse modelo, vou pro modelo de infoproduto. Até porque A pandemia o mercado inteiro deu uma mudou. surtada É. nos meus clientes e eu tava um pouquinho cansado do modelo de negócio. E aí eu falei, poxa, eu conheci o mercado de infoproduto desde 2016. Sim. E eu não tive coragem, nesses 4 anos, de largar, né? Eu até brinco, se eu tivesse tido coragem de, em 2016, eu e o Joel, conhecido lá, o mercado de infoproduto, falando, vamos lançar. Eu estaria sócio dele hoje, eu acho que eu estaria rico. Brincadeira. Mas na pandemia eu tive uma coragem maior de encerrar um ciclo e começar outro. Quando eu percebi que as pessoas, sei lá, alguns estudiosos falavam que a gente ia ficar muito tempo em casa. Sim. E aquele momento foi uma visão que eu tive. Falei, cara, é agora a hora de ir pro digital. As pessoas vão estar mais tempo na internet, elas vão acabar prestando mais atenção no digital. E eu acho que é a virada de chave que eu precisava para mudar. Sim. Né? E aí eu mudei o modelo de negócio e acabou que esse modelo de negócio transformou minha vida e minha carreira profissional. Sim. Cara, a pandemia mudou muita coisa. A Mudou. pandemia... E a nos gente- cegou de muita coisa também para hoje, de comportamento. O comportamento mudou, né? A gente tava ouvindo sempre... O negócio é home office, o negócio é online. E a gente vê as grandes empresas agora falando presencial de novo. Mas é. Então, assim, nos cegou de um comportamento. Parecia que íamos por um caminho e estamos voltando pro presencial de novo. É que acho que a pandemia também
ela bateu muito nessa parte do social. Todo mundo tava muito distante. Então, assim, até na minha escola, por exemplo, a escola que eu estudava, a gente acabou a pandemia, a gente, como eu era muito jovem, né, todo mundo, a gente voltou pra escola no recreio, no intervalo, não era ficar conversando com os outros, era ficar no celular. Sério? É a maioria das pessoas. Sim. Então, o online bateu muito, o online veio muito. Sim. Ao mesmo tempo que a pandemia, ela veio, né, causou todo esse alvoroço, ela foi um despertar pra muita gente e uma virada de chave pra muita gente. Ela foi uma grande virada de chave para muitos negócios que, não vou dizer que morreram, mas quase morreram por não ter presença digital. É. Porque você pensa, um restaurante, ele teve muitas... Ó, eu tenho um exemplo de um cara lá em Santos, eu conheci ele num evento que teve em São Paulo, e ele é dono de um restaurante bem legal lá em Santos, chamado Seu Miyagi. Seu Miyagi. É, Seu Miyagi. Cara tem E aí que- ele falou que na pandemia eles tiveram que se reinventar e ele forçou muito de precisava vender e ele foi pro delivery. Aham. Ele descobriu no delivery uma margem muito melhor. Então essa virada de chave para ele fez ele identificar isso, ele começou a ter uma margem melhor, uma operação mais enxuta, Uhum. porque você precisa de menos gente, você não precisa você precisa de um espaço. Ele tem espaço físico, mas Sim. não depende do espaço físico, de um time maior, você depende mais basicamente do Sushi Man e do Motoboy. E aí eles abriram um negócio hoje 100% delivery, que se chama Poke, Black Poke. E eu falei, puta, interessante. Então, assim, a pandemia fez ele reencontrar um modelo. Um outro Reinventou. exemplo é o próprio Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto, Aham. ele tinha inúmeras WhatsApp física, ele precisou se reinventar com os franqueados dele, e ele descobriu e melhorou o modelo de negócio dele para um negócio mais online, e ele descobriu mais margem, mais performance, mais growth. Então, naquele momento, a pandemia se tornou até uma mudança de chave para o negócio dele. Outros, infelizmente, acho que fecharam mesmo. Que não conseguiram se preparar. E, infelizmente, também não tinham, cara, budget suficiente para manter uma operação, né? Dependendo do tamanho da empresa, você não manter 10 meses sem operar, o seu negócio tá ferrado. Foi um baque muito grande. Não, foi muito grande. Além da reinvenção, muita gente nasceu. Eu nasci na pandemia. Nasci. Você pegou uma mudança muito grande da tua vida. É. Você tinha 11 anos, entendeu? Porra, é uma loucura. Não, eu digo nasci porque eu entrei no mundo digital. É. Eu comecei a empreender com 12, eu comecei a estudar sobre edição de vídeo, entender o mercado digital com 11, mudar minha mentalidade e tudo. E, cara, a pandemia ela trouxe essa questão do marketing muito forte. Muita gente descobriu isso, muita gente começou a entrar no novo marketing, que é o que você falou. Uma dúvida. Banda. Dúvida que é pessoal minha. Tá. Você falou aí que você tem os dois marketings na sua vida. O marketing de hoje em dia, que tá todo mundo acostumado, bom. mas e o marketing de formação. Tá bom. Qual a diferença? Honestamente, Vai, não existe vamos lá. Eu sei que marketing digital, marketing tradicional. Existe marketing. Existe Aham. marketing em outro ambiente. Aham. Marketing digital nada mais é do que fazer marketing no ambiente digital. É só isso. Você acha o quão impactante, na verdade, vou reformular minha pergunta. O quão impactante foi você já ter a bagagem no marketing pra entrar no marketing digital? Cara, bastante porque, assim, eu venho da escola da publicidade, então eu vim da escola de criação, redação publicitária, que hoje chamamos de copywriter. Eu vim dos caras que criavam headlines atrativas, eu vim dos caras que criavam uma geração de campanhas que a gente ficava enlouquecido. Então eu estudei história da arte, história da comunicação, criatividade, cores, psicologia das cores. Caraca. Então isso facilita para eu ingressar. Eu tô um pouco mais à frente do que uma pessoa completamente leiga. Então a gente tem uma, vamos dizer assim, uma bagagem um pouco uma base, diferente. aham. A minha base é da comunicação, é diferente de um advogado que queira se tornar um profissional de marketing. Então Sim. essa é a diferença. O inverso é a mesma coisa. Aham. Se eu quiser entrar no mercado da advocacia, eu tenho que cursar direito. Aham. Né? Então isso facilitou, cara. Tem muitos profissionais hoje que se destacam também, que têm uma bagagem, um background legal. Eu tenho um exemplo, né? Olhando aqui, você fala do storytelling. Tem um cara aí no mercado chamado o Leandro Aguiari, que ele fala de storytelling marketing. Gosto muito do Leandro. Pô, o background do Aguiari, produção audiovisual, clipe e documentário. Então, documentário é um grande storytelling, Total. né? Você precisa manjar muito de narrativa, de história. Filmagem, Exato. E iluminação, de produção, audiovisual. Aham. Então, quando o cara fala, pô, o Leandro Aguiar é muito bom. Tudo bem, gente, ele é muito bom, mas olha o background que ele tem. Tem um documentário da Netflix, não sei se tá na Netflix, que é da Ana Vitória. Eu sei que é ele que dirigiu.
Então, pô, um cara que dirige um documentário tem um background de storytelling foda. Gigantesco. Então, para esse cara ir pro digital e criar uma tendência diferente ou ser um pouco mais inteligente ou mais criativo, lógico que é mais fácil. Ele viveu nesse universo. Ele treinou pra Entendeu? isso, Então, né? eu tive mais facilidade de entrar no mercado digital e de ter resultados bons no começo do infoproduto, porque eu acho que eu já tinha uma bagagem diferente. Uhum. Então, quando eu entrei, a gente escuta que leva, sei lá, não sei quantos lançamentos para você fazer o famoso 6 em 7. Nós fizemos no primeiro e no segundo lançamento com um intervalo de 1 semana. Caraca! Eu acho que foi sorte, mas eu também acho que foi competência. Com certeza. A minha competência é de um cara da criatividade, que criava campanha, que pensava um pouco Já diferente. tinha bagagem, então, já quando eu treinou. estudei os elementos do marketing de infoproduto, muita coisa eu falava, beleza, narrativa, criatividade, design, criativo, diferença de criativo, criatividade na imagem, criatividade na hora de gravar. Não só pela minha competência, mas pela da minha esposa, que trabalhou anos na TV. É. A TV faz ao vivo. A gente faz ao vivo há pouco tempo no Instagram. A TV faz ao vivo há muito tempo. Então também ela trouxe a bagagem da experiência da TV. Então foi um pouco mais fácil pra gente, sim. E faz diferença. Dependendo do que a pessoa trabalha, é um pouco mais rápido e mais fácil ingressar nesse mercado. Com certeza, cara. Comunicação, ter essa bagagem faz total diferença. Eu gosto de dizer que, no fundo, tudo é comunicação. Tudo é um discurso. Mas é mesmo. Para você convencer alguém, você precisa falar. Seja você falando, seja você expressando o seu corpo, é uma comunicação, seja você escrevendo. Então você vai comunicar. Quando a gente lança, tem uma live, a gente comunica. Quando a gente escreve uma página, a gente comunica. Quando a gente faz um anúncio, a gente comunica. Quando a gente faz uma régua de e-mail, a gente comunica. Então, tudo, de alguma maneira, passa por comunicação. E uma frase que eu já vi em vários lugares e que pra mim é triste, infelizmente, que é: cara, a gente passa por toda a escola, faz fundamental 1, 2, ensino médio, faz faculdade, se forma, muita gente pode até fazer doutorado, PhD, sai e ainda sai travado na comunicação, ainda não sabe se comunicar do jeito certo. Olha que engraçado, recentemente eu fui na escola que minha sobrinha estuda, meu filho estuda na mesma escola, é de uma amiga próxima, né, Ana Lê, e aí teve a apresentação de um trabalho, não vou lembrar a disciplina. Só que todos eles precisavam falar. Aí a gente passava por uma roda, assim, e todos eles tinham que expor o que eles tinham aprendido, o que eles tinham criado. Eu saí de lá, essas pessoas têm 14 anos, que são da sala da minha sobrinha. Entendi. Eu falei, Lara, a comunicação devia estar na escola. Porque você viu, todos tinham vergonha de falar, tinham travas e tinham dificuldade de expor. Tá tudo bem, mas eles estão na escola. Mas a gente demora na vida para aprender que essa é talvez a habilidade, na minha opinião, mais importante que vai fazer você crescer na sua carreira. Todas as pessoas que a gente admira, de certa forma, vou falar do digital aqui agora, que é o ambiente que eu vivo, são excelentes comunicadores. Todos. Eles não vendem isso, mas eles são excelentes na arte de comunicar. Então, na escola seria legal, né? Porque eu fui um jovem muito tímido. Eu não participava de trabalho, eu tinha vergonha. Muita vergonha. Sério? Eu não participava de formaturas, projetos de dança, não. Até 16 anos eu era uma pessoa muito envergonhada. Sério? Muito. Não parece. Não parece. Hoje eu sou zero envergonhado. Mas era uma coisa que, na minha adolescência, eu tinha vergonha. Mas vergonha sim. Eu tinha um problema leve de autoestima, não gostava muito da minha imagem, eu odiava a minha voz. Então isso é uma coisa que eu fui destravando mais velho. Mas você sente isso com o jovem. Claro que ao mesmo tempo também a gente consegue perceber alguns jovens mais desinibidos e mais descolados. Hoje você tá gravando podcast, tem 15 anos, velho. Eu era tímido na tua idade. Mas você vê menininha fazendo TikTok com 7 anos, com 6 anos, com 8 anos. Isso é uma forma que elas estão também já comunicando. Você pega a menininha, dependendo da faixa etária que ela tem, manda ela gravar um vídeo, ela grava, você fala, cacete, se comunica super bem. É uma parte positiva. Mas eu acredito verdadeiramente que deveriam ter várias soft skills na tua educação fundamental. Comunicação era uma delas. Eu brinco com meu filho, a gente incentiva. Pode ser que ele tenha vergonha. Mas ele é muito musical, o Miguel. Né? Então ele tem uma expressão musical com instrumento, mas agora a gente compra o microfone e fala que a gente vai cantar. Tem um objetivo disso, é tentar incentivar, assim, a ele não ter vergonha, ele se expressar, ele pegar o microfone. Estimula a criatividade também, porque eu acho que isso porque é uma experiência. Porque
você descobre depois ali, né? Como você percebeu, pô, a comunicação é importante. Quantos jovens são travados, têm vergonha de expor suas ideias, Isso é triste. tem trava, não consegue comunicar. Isso depois tem impacto na hora que ele vai trabalhar. Com certeza. Né? Eu falo, pô, uma pessoa que não comunica bem, assim por diante. Então, acho que deveria ser uma disciplina do ensino fundamental. Eu cara. acho que deveria ser Quem comunicação. sabe um dia seria uma metodologia da Lara aí nas escolas do Brasil. Eu acho que comunicação devia ser, com certeza. Inteligência emocional devia ser também. Com certeza. Entender o cérebro em geral. Eu acho que... Inteligência emocional, cara. Pra caraca. A gente não aprende a lidar. E educação financeira, que hoje Isso. hoje já tem essa obrigatoriedade. Mas não é obrigatório. Mas já Muitas tem. escolas não tem, sim. Na minha antiga tinha. Eu não aprendi, só que cara, lidar com dinheiro. Era uma aula por semana. Honestamente, eu tive um pai que, assim, minha mãe que economizavam, mas eu não me sinto bem até hoje educado financeiramente. E eu não aprendi. Meus pais, lógico, não tinham essa bagagem, nem era a expertise deles. Mas eu não aprendi a lidar com o dinheiro. Acho que seria legal ensinar, assim, em criança. Bom, tem que mudar muita coisa, mas eu acredito também que essas competências ajudariam muito mais, honestamente falando, do que algumas matérias que a gente tem na escola. Sim, concordo plenamente. Que depois você, sei lá, não tem pra que motividade você vai tão usar grande, uma né? fórmula de Bhaskara na sua vida? É legal você aprender, eu uso um monte de coisa de matemática, mas Sim. eu falo, pô, se eu aprendesse a me comunicar, ou aprendesse a entender o que é empreendedorismo, aprendesse a lidar com o dinheiro, aprendesse a ter inteligência emocional, porque a minha escola da inteligência emocional foi a natação. Eu fui atleta de alto rendimento. Eu aprendi a ter inteligência emocional na prática. Treina, ganha, perde, tem que aprender a perder, dói, levanta no outro dia, treina de novo. Esporte Entendeu? em geral. Eu aprendi disciplina, aprendi de foco, aprendi de motivação. Então, o esporte me ensinou. Hoje, pô, me pergunto, como que muitas pessoas aprendem isso sem o esporte? Eu não aprendi, irmão. O esporte me ensinou. Trabalho em equipe, ser disciplinado, resiliência, treinar, ser forte, tomar dura. 12 anos eu tomava dura de treinador, pô. Dura. Não era... É dura que muita gente aí no trabalho de hoje vai falar que isso é... eu vou ter burnout e tal. Mas era dura, cara. Então, assim, eu tive esse ensinamento do esporte. Então, eu considero que, poxa, inteligência emocional nas escolas, assim, seria... Como é que você lida com as suas emoções? E hoje no mundo, acho que mais difícil, tá? A tua geração, assim, até os mais novos do meu filho, é mais difícil. Vocês vivem uma geração do imediatismo, cara. Imediatismo. Você abre seu celular hoje, você você decide a música que você quer ouvir, você decide o filme que você quer ouvir, o vídeo que você quer o vídeo que você quer assistir. Você decide tudo. Na minha geração, pra eu assistir desenho, eu tinha que esperar a hora do que tá passando na TV. Isso. Pra eu falar com alguém, eu tinha que ligar pra essa pessoa e não saber se ela atender. Pra eu me comunicar de outras formas, eu tinha que enviar uma carta e esperar saber se chegou, que eu podia ter errado o endereço e voltar. Então, assim, a gente não controlava as coisas que a gente queria. Hoje você controla. Meu filho é impaciente, cara. Meu filho tá vendo desenho, saiu do bita que ele quer em 1 segundo. Não tem paciência, pô. Então é mais imediatista. Tipo, eu quero a coisa, eu quero agora. Resolve agora. É pra ontem e tal. Então acho que fica mais difícil. Como é que lidar com uma inteligência emocional desse imediatismo? Eu fiz uma pergunta pra tia da Lara ontem, a gente encontrou. Ontem ou anteontem? Ela tem 3 filhos também, minha mãe também. Somos 3 irmãos, né? E eu perguntei, eu falei, eu não vou mentir, meu filho tem 2 anos e às vezes eu coloco o celular pra parar. Pra ele baixar a bola. E é a única forma que eu encontro. Concordo? Não. Mas é a que eu tenho. E me julguem. Entendeu? É o meu filho, pode me julgar. É o recurso que às vezes é o único recurso que eu encontro. Marcelo, tem outros. Naquele momento que eu encontrei foi esse. Me perdoa aí quem entende psicologia se eu estiver fazendo errado. E eu perguntei, mãe, como é que tu fazia com a gente que não tinha nada disso? Né? Então, eu falei, tinha que brincar, tinha que fazer diferente. Então, assim... Tinha que arrumar tempo. Tinha que arrumar um jeito, cara. Né? Eu assisti o desenho que te passava na TV. Eu não trocava de desenho. Entendeu? Então, são coisas que mudaram, né? Muito tempo muda, coisas mudam. E você tá falando de esporte, cara, é assim... Você faz algum ou faz? Eu fazia jiu-jitsu. Pô, que legal. Eu fazia jiu-jitsu. E o jiu-jitsu me ensinou tem um muito... na sua casa. Oi? Tem um ali de jiu-jitsu pertinho na sua casa. Eu fazia na Aliança. Do posto ali. É na... acho que o nome. Tem um ali. Eu fazia na Aliança, onde eu morava. E, cara, o jiu-jitsu ele me ensinou muito sobre disciplina, sobre respeito, sobre harmonia, né? Sobre trabalho em equipe também. E sobre respeito, não só você respeitar os professores, mas principalmente seu adversário.
Respeito ao adversário, respeito do professor mestre, respeito de hierarquia sobre faixa. Isso. Fiz jiu-jitsu um período da minha vida e foi um dos esportes mais interessantes que eu fiz. Por quê? Quando eu corria ou fazia algum outro esporte, sei lá, pedalar, aconteceu uma coisa assim na minha mente. Sei lá, vi um problema de trabalho. A minha mente se enxurrava daquele problema de trabalho facilmente. Às vezes eu parava de pedalar ou correr para, vou resolver. O jiu-jitsu era um momento que eu fazia assim, ó. Porque tinha um filho da mãe querendo me pegar de todas as formas e eu precisava sair. E se você pensasse em outra coisa, não acabou, tem como. perdeu. Ele pegava, pá, pegou. Então, existia um nível de concentração que você ficava ultra foco. O jiu-jitsu dá um ultra foco. Mano, naquela hora que o cara tá ali tentando te pegar, só tem uma coisa, fugir ou atacar. Pegar na guarda é o cérebro ali, permitido lindo. Foge, ataca, foge, ataca. E aí você esquece as coisas de fora. Mas tem essas outras coisas também que tinham do respeito ao mestre, da hierarquia da faixa, de cumprimentar todo mundo. Uhum. Então, eu sempre falo, eu sou muito fã do esporte como uma ferramenta de educacional. Sim, sim. E é muito necessário, não só para rendimento físico, mas também a questão emocional, a questão neurológica, para poder te liberar hormônio, e essa questão da educação. Mas assim, Marcel, outra pergunta agora. Bora? Você mostrou a sua bagagem total no marketing, seja ele digital ou antes que você conheceu. Você se reinventou no marketing quando a pandemia surgiu, né? Eu tenho que me reinventar até hoje. O tempo inteiro. Sim. Mas é que eu digo reinventar por conta que teve uma mudança muito brusca. Esse tipo de coisa que eu quero dizer. E veio uma nova fase na sua vida. O que você decidiu fazer quando a pandemia estourou? E como você conseguiu? Isso é uma coisa que, infelizmente, muita gente deixa passar. Mas é a questão, cara... E a questão da tua família, mano? Você falou um pouco aí do seu filho, mas e como é que era com a Lara? Como que ainda é hoje com a Lara? Qual que foi a diferença quando não tinha o Miguel, agora quando tem? Tá, mas qual a pergunta específica, vai? Primeiro, marketing. Tá bom. O quê? Como você... Cara, o que tu decidiu fazer primeiro? Quando o marketing digital estourou. Quando estourou, eu acho que eu não entrei no marketing digital quando estourou. Eu entrei um pouquinho antes. Eu acho que estourou de verdade em 2020. Sim. Porque a gente mudou a atenção e mudou o comportamento. E isso com influência da pandemia. Em 2015, eu era sócio de uma colega, uma amiga grande, incrível, Joyce do Vale. Nós tínhamos uma gráfica, mas eu não tinha os equipamentos. Eu terceirizava a compra de papel ali, a produção e revendia. Basicamente, eu era um revendedor gráfico. Tá. Então, o cara entrava lá na minha empresa, ele queria rodar um cardápio, a gente rodava, passava um preço, eu ia lá num produtor, comprava aquilo, pegava a minha margem, colocava para esse cliente e entregava pronto. Só que ali, a gente começou a ter um conceito muito legal de 5 forças de Porter, que ele diz poder de barganha do fornecedor. Quando o meu fornecedor aumentava o preço, eu não tinha o que fazer. Então, o poder de barganha do fornecedor, o cara aumentava o preço, muitas vezes eu não conseguia passar esse aumento para o meu cliente final. Então, eu perdi a margem. Então, cada vez mais eu sentia que a gente estava perdendo margem porque eu não dominava a cadeia. Eu não comprava papel, eu não tinha fábrica, eu não tinha equipe. Eu tinha que pagar o preço que ele me falava. Senão eu não entregava. Você era totalmente dependente do cara. E aí, naquele momento, eu senti que eu estava num modelo de negócio muito frágil, por não controlar nenhuma ponta. E aí, naquele momento, eu estava vendo esse crescimento do marketing digital, né? Já estava se falando muito, já tinha a questão dos anúncios pagos e tudo mais. E aí eu decidi fazer um curso que era uma escola de treinamentos que existe até hoje, chamada Tecnoponta. Tem um cara que me deu aula, chama Rafael Gonzalez, é um cara que eu tenho um carinho incrível. Rafael, professor, beijo. Sempre faço questão de reverenciar ele. E ali eu fui falar, deixa eu descobrir mais sobre esse universo. E aí, naquele momento, eu comecei a estudar mais o marketing digital. E aí eu falei, poxa, eu acho que isso aqui vai dar bom, vai dar certo, eu tenho um risco um pouco menor. Porque quando a gente erra um material gráfico, se eu errar o seu livro e o seu nome, e eu fiz 10 mil de tiragem, você vai olhar pra mim e fala assim, faz de novo. É, lógico. Você errou. E eu, puta, cara, eu tenho que imprimir de novo. O prejuízo já é meu. Não tem margem pra pegar. Então eu teria que rodar mais 2 vezes dessa tiragem, talvez, pra conseguir pagar. E aí no marketing eu pensava assim, cara, se eu publicar errado, eu tiro o post. Minha lógica foi essa mesmo. Uhum. Falei, tá, então, cara, eu vou pra esse universo.
eu dependo menos de poder de barganha dos fornecedores, Aham. eu controlo mais o resultado, eu tenho um modelo de negócio com uma margem maior, porque a minha margem ela era relacionada a tempo de hora trabalhado. Sim. Até então eu era o único funcionário da empresa, né? Aham. Então eu executava. E aí era mais rápido de entrega, mais rápido de dar certo. O papel começou a me dar muito prejuízo. E a minha margem espremendo. Aí foi quando eu comecei a olhar com mais carinho em 2015 pro marketing digital. Que demais. Muito legal de pensar. Eu curti demais. Você pegou uma fragilidade do negócio que você tava e falou, cara, se eu entrar aqui, eu tenho muito mais controle. As coisas estão muito mais na minha mão. Eu controlava mais. Isso é surreal. E como a outra pergunta que eu tinha te falado, você, quando o marketing começou a crescer cada vez mais, as pessoas entraram muito mais nas redes sociais, todo mundo tava trabalhando em casa, pandemia rolando. Como foi com a família? Cara, na verdade, foi uma das épocas mais legais da minha vida, ou talvez uma mais leve. Que bom! Eu não tinha o Miguel, né? Eu não tinha os cachorros, então era só eu e a Lara. E quando deu a pandemia, e no início da pandemia, a gente decidiu sair do modelo de agência tradicional e nós fomos pro infoproduto. Uhum. E ali eu meio que parei de ter cliente como eu tinha recorrente, eu acabei dispensando a equipe, eu não tinha a quantidade de pessoas que eu tinha, a gente escolheu um nicho e foi. Então, naquele momento, pra gente foi mais tranquilo, a gente teve uma vida mais leve. Porque eu trabalhava por um projeto de lançamento e depois eu tinha uma janela de tempo maior. Então, eu tive mais qualidade de vida e mais lucratividade. Isso tô te falando 2020, tá? Uhum. Então, foi o que aconteceu na pandemia. Então, foi uma época legal, assim, pra gente, de vida, de estilo de vida. Foi mais leve, aí tinha algumas coisas que podia fazer, a gente pedalava, eu ia andar de caiaque. Então, eu Muito tive bom. um lifestyle Mais tranquilinho. legal, Uhum. Só por um período. Cara, por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque a pandemia, como ela foi uma mudança muito brusca, houve muitos estudos que, cara... E eu convivi, né? Tive muitos amigos que acabaram tendo essa mesma realidade. Aham. Mesmo a família inteira em casa, ninguém se via. Eu, quando não tinha conhecimento de nada, eu não via meus pais. Tava todo mundo dentro de casa. Como que isso acontece, sabe? Não parece possível, mas era porque eu passava o dia inteiro no meu quarto, Sim. minha mãe passava o dia inteiro na sala e meu pai passava o dia inteiro no quartinho dele, porque ele é DJ, produtor musical, e tava lá o dia inteiro produzindo música. Então a gente delimitou, quando a gente viu que, cara, pera, olha o que tá acontecendo aqui. Aí a gente delimitou algumas regrinhas pra gente ter uma convivência boa da família. Manter a saúde familiar boa, sabe? Então, sempre a gente vai almoçar junto. O dia vai acabar, a gente vai estar junto. Sabe? A gente vai ter o nosso momento antes de dormir. Então a gente tem que estar assim, porque senão, cara, não faz sentido. Tá todo Sim. mundo aqui em casa, ninguém se vê. Sabe? E eu falo isso também por conta de... Eu perguntei sobre o Miguel. Tá tranquilo, né? Você comentou aí que você tá com o negocinho dele brincar, de dar o microfonezinho pra ele e tudo. Mas na pandemia, jovens da minha idade, cara, a taxa de índice de suicídio aumentou muito. Muito. Doenças emocionais aumentaram muito. Acredito. Porque não tinha vida social. Sim. Os que já eram fechados se fecharam ainda mais. Cara, te digo assim também, eu não tive o Miguel na pandemia, o Miguel vai fazer 2 anos agora, Sim. na próxima semana. Mas imagina o quanto foi difícil para pais que os filhos nasceram na pandemia. Né? Então, mães que o filho nasceu em 2020, talvez 2021 ali, ou pais que tinham filho com 1 ano, 2 anos em 2020. Porque é uma jornada bem difícil, cara, cuidar de um filho. Difícil no sentido de dar bastante trabalho pra você, e é o trabalho, não é um trabalho que, não, meu Deus, é o trabalho, você é pai, tá tudo legal. Mas exige muita atenção, dedicação, atenção, ele quer você o tempo todo. Então, deve ser muito difícil com as escolas fechadas, creches, assim, você tem que ficar e talvez você tinha que trabalhar e o seu filho tava em casa, cara. Como é que você fazia? Hoje, né? Eu penso hoje, pessoas que conseguiram ultrapassar e vencer essa barreira com os filhos em casa, trabalhando, então, de parabéns. Porque era difícil, né, cara? Como é que você... trabalhar home... com teu filho? De 2 anos? O Miguel, só em casa, comigo e com a Lara, eu não trabalho 20% do que eu deveria trabalhar. Não consigo. Porque, cara, ele quer atenção, ele quer estar comigo, ele quer o pai dele, ele quer brincar, e ele tá certo. Hoje o Miguel tem quase 2 anos, ele tira o meu fone, coloca do lado e vem, papai. E eu entendi que é o
O fone é tirar, colocar do lado, porque é isso. O fone pra ele é eu trabalhar. Então ele tira o fone e me chama pra fazer outra coisa. Então, putz, quando ele faz isso, eu já entendo tal. O Miguel quer que o papai não trabalhe. Porque ele vê isso, né, cara? É, a tua ambiência, ele quer atenção, ele quer estar com o Cara, pai. ele é uma esponja, velho. É repetição, ele acha que é legal sentar no notebook. Teve uma vez que a escola mandou uma foto. Ah, o Miguel tá fingindo que tá trabalhando. Tipo, eles riram. Por um momento eu falei, não achei legal isso. Porque eu falava, puta, que exemplo que eu tô dando pra ele? Alguém que só trabalha? Porque ele tá achando que é legal trabalhar. Porque ele tava vendo a gente o dia inteiro na mesa da cozinha trabalhando, na mesa da sala, perdão, trabalhando. Então ele tá associando que isso é legal porque o pai dele tá fazendo isso. Então naquele momento eu falei, putz, Lara, acho que a gente precisa mudar de ambiente. Foi quando eu saí de casa pra procurar um hub pra trabalhar fora de casa. Pra ele ver menos isso. E ver menos assim, quando o papai tá com a mamãe com você, o papai tá curtindo com você. Porque ele começou a associar que trabalhar era legal. Então ele tava só vendo um comportamento meu, normal. Ele acha que o pai dele tá fazendo isso deve ser muito bacana, né? Mas esponjinha. Que a galera faz no tempo livre e... Uhum. Caraca. Outro ponto que eu quero te parabenizar. Muita gente não pensaria nisso. O quê? Cara, olha o exemplo que eu tô dando pro meu filho. Eu penso toda hora, cara. Quando você vai estudar um pouco sobre neurociência e comportamento, a gente é um reflexo do que a gente vê e vive. Sobre e o foi ambiente. muito inteligente você ter... Cara, né? Deixa eu me mover pra cá. Precisei ver, porque ele acusou com o comportamento, mas eu demorei talvez pra ver. Porque ele tava vendo aquilo repetidamente. Mas pior seria se você não tivesse visto. Mas naquele momento foi importante a gente olhar e pensar, eu acho que o Miguel tá vendo a gente trabalhar demais e achar que isso é legal. Né? Então foi quando a gente decidiu, pô, vamos sair de casa pra trabalhar um pouco mais fora. Até pra gente também ter um comprometimento de sair. Eu tava procrastinando muito em casa também. Tipo assim, reunião às 11, era 10h41. Minha mente falta 19 minutos pra reunião. Eu ia ver TV. Quando eu tô no hub 10h41, 19 minutos. O que eu posso fazer? Eu posso escrever um texto em 19 minutos. Então eu vou produzir. Posso produzir. Vou produzir. Né? Então me ajudou também a ter mais performance. Meu pai, inclusive, fala isso. Cara, quando você tá em casa, o nível de distração que você tem é muito grande. Você pode mexer no seu celular, porque você não tá no ambiente nenhum. Você pode mexer no computador ou ver outra coisa, enquanto o que você não pretende fazer não começa. Então, assim, tem muita distração, tem muita coisa. E muita gente na internet fala, cara, sai de casa pra trabalhar. Vai pra um hubzinho, tem gente que trabalha no shopping, que tem meio que eu gosto, cara. Eu me sinto mais produtivo. Precisa ser todo dia, não. Mas eu me sinto mais produtivo até de compromisso com o horário. Eu sair, me arrumar, tomar um banho, sair com uma roupa bacana, do tipo, preciso me arrumar. Tô no hub, vão ter pessoas que não me conhecem. Então, o que eu tô passando de imagem pra essas pessoas? Se deixar, irmão, é cueca, camiseta e crocs. Entendeu? É largado, porque eu tô em casa. Office. Tô em casa. Só uma camiseta bonita, o resto já... Vou fazer reunião, ninguém precisa saber se eu tô de cueca e crocs, entendeu? É tipo isso. Tinha professor meu na época que dava aula assim. Sério? A verdade é essa. Já que a gente meio que voltou pra essa questão do marketing digital, cara, você na sua jornada do marketing, você trabalhou com um player gigantesco no digital. Os maiores. Isso. E vamos entrar nessa seara agora. Vambora. Quem são esses grandes players? Tá bom. Eu quero que você fale. Ok. E o que de mais louco você aprendeu com eles? Seja não só tocando os negócios junto com eles, mas também, cara, na vivência com essa galera, sabe? Tá. Vamos lá. Eu tenho um cara que eu tenho um carinho absurdo. Eu considero um grande mentor em 2021 pra mim, que foi o Thiago Nigro. Então eu trabalhei com ele e ele era meu líder direto na stage. Então a gente fazia reuniões semanais, eu e ele, e o Rafa. Ali sempre foi uma mentoria. Né, aprendi, o Thiago me ensinou muito de visão lá na frente, de visão de longo prazo e uma visão, vamos dizer assim, mais megalomaníaco. Do tipo, fazer coisas diferente, pensar diferente e ser criativo assim. Por quê, né? Ele falava assim, pô, se você tivesse 1 milhão de gastar pra fazer uma campanha, o que você pensaria? Você pensa de um jeito. Que legal. Se você tiver 10 milhões, o que você faria? Você fala, cara, você vai pensar de uma outra forma. Então ele me exigia a pensar sempre de uma forma meio absurda para depois aterrissar. Mas quando você pensa absurdo, a sua mente abre para um outro campo de criatividade. De tipo, eu posso fazer 1000 coisas malucas. E o Thiago, naquela época, fazia.
Então, Uau. uma das coisas mais malucas foi ver ele fazer um lançamento com holograma online. A gente estava no meio de uma pandemia, em dia 23 ou 26, alguma coisa assim, de abril de 21. O Thiago lança oficialmente a Finclass. Aham. E aí a gente faz num estúdio em São Paulo, eu tive o prazer de estar lá. E aí entra um holograma dele. Ele conversando com ele mesmo no holograma. Até então, ninguém no mercado brasileiro desse universo que a gente vive tinha feito aquilo. Que loucura. E tampouco tinha colocado mais de 150 mil pessoas ao vivo. Uau. Então o Thiago me ensinou assim, tipo, essa parada de um megalomaníaco, de muito caro, de muito louco, de superprodução. Foi incrível. Trabalhei com o JJ. Também, nessa época o JJ tava no Grupo Primo, o Bruno Perini também. Não tive tanto contato assim com o Bruno, Aham. né, mas gravamos, fizemos um lançamento junto e com o Joel, e depois porque eu fui rádio do Joel. Sim. Então eu sempre brinco, assim, é um baita aprendizado, cada um de um jeito, né? Sim. O Thiago, eu acho que ele tem uma visão além do tempo, ele tem uma genialidade diferente. O Bruno, cara, tem um perfil completamente diferente desses caras. O Bruno é um gênio também, da forma dele. E o Joel, cara, sou suspeito pra falar, né? É meu irmão, são 39 anos me aturando. Mas é o cara que eu conheço mais obstinado quando ele deseja e quer fazer alguma coisa. O meu irmão tem um ultra foco absurdo por performance, onde ele tem uma habilidade de... A mente dele, sei lá, não se importa com as outras adversidades ou coisas fora, a não ser que aquilo que ele decida ser. E ser bom e ser o melhor naquilo, né? Uau. Então ele era um cara também com uma facilidade de resiliência e mudança de rota muito fácil. Enquanto uma pessoa, quando você pensa, vamos mudar aqui, aí a pessoa, poxa, mas nós já fizemos isso, já pensamos, meu Deus, uma diferença. Ele não tem esse apego, né, cara, mas é importante, muda, bora, vamos pra cá. Então, um cara com dinamismo assim, fora do comum. Uau. Foi animal, porque eu posso dizer com bastante propriedade que eu acho que eu trabalhei ali no auge do que era o Grupo Primo. Em toda aquela hype que a gente gerou no mercado, né? De o Grupo Primo surgiu, se uniram mentes brilhantes para criar uma empresa e essa empresa no futuro ser adquirida e entrar na bolsa por IPO e criar coisas disruptivas, né? Eu tive, maior carinho de ver o nascimento da Finclass, hoje a maior escola de finanças do Brasil, ver o que se tornou o Grupo Primo. E fazer parte do lançamento da Stage. Na época foi disruptivo. Sim. De fazer um evento que foi... Não foi diferente nem criativo absurdo. Eu não sou o cara que eu vou dizer ser muito criativo. Às vezes eu olho uma coisa simples e tento transformar daquilo, né, uma limonada com coisas simples que já deram certo. Fiz o lançamento da Stage com básico bem feito, onde... Nunca esqueço disso. Todo mundo não acreditava no lançamento da Stage, no formato Sério? que eu tinha feito. Não. Ninguém acreditava. Por quê? Porque eles eram de um outro formato e eu tava fazendo um evento com painel, com uma proposta diferente, com um evento com muitas pessoas, e uma proposta de palestras com painel, dinâmicas diferentes, e ninguém até então fazia daquele formato. Eles faziam lives, ultra conteúdo, pitch e já era. E eu lembro muito esqueço da mesa, os caras, legal, não sei esse formato, vamos ver, não tô muito confiante, e naquele momento eu só pensava, ou eu vou... Até o final com a minha ideia. Não, e vou... Sei lá, vou ganhar muita moral por ter batido e confiado na minha intuição. Ou eu, na semana seguinte, tô em Santos de novo, entendeu? Tô me demitindo. Já era. Mas graças a Deus foi legal, deu muito bom. Você bateu até o final e foi. Foi, cara, e com muito medo, eu e o Rafa com muito medo, mas eu acreditava porque eu não sou um cara expert em evento, mas eu já tinha feito eventos. Né? Na minha cidade eu já tinha feito todos que já foram os maiores eventos dos nichos, né, que eu atuei. Uau. Então eu tinha uma noção de evento e acreditava. Falei, cara, vai dar certo. Vai dar. E deu muito bom. Porque assim, qual que foi a diferença? Que loucura. Quando você vai lançar alguma coisa, é muito natural que você decida lançar pelo viés da plataforma ou da empresa ou do serviço e ser muito claro naquela narrativa. Sim. Então a gente ia lançar a Stage. Então a Stage é uma plataforma de recorrência semelhante a uma Masterclass, onde por um valor acessível de R$ 29,90 você tem acesso a conteúdos de alta qualidade, em qualidade Netflix, com apostila, metodologia educacional e tudo mais. Isso era Stage. E eu fiz um lançamento chamado Stage Experience, onde eu ia trazer 3 grandes tendências do marketing. Marketing de influência, o marketing do infoprodutos e o marketing corporativo. Trazer vários nomes para discutir qual que era o futuro de cada uma dessas ações do marketing. Para quem foi convidado para o evento, nunca foi falado que lançaríamos nenhuma plataforma. Sim. Então a narrativa nunca foi a plataforma, a narrativa foi o mercado. Sim.
Como é que E tá o o mercado de aprendizado. influência, como é que tá o mercado do infoproduto, como é que tá o mercado da marketing mais tradicional Aham. das grandes empresas. Sim. E aí, ali depois a gente revelava uma oportunidade. E essa oportunidade era, quer aprender marketing de uma maneira com maneira qualidade legal, Sim, diferente, e revelamos o até então que no mercado nunca tinha feito, que era o Backstage. Onde a gente gravava os bastidores de grandes lançamentos, revelando o que estava por trás das estratégias dos grandes lançamentos de 7 e de 8 dígitos. Então Aham. aquilo naquele momento foi disruptivo. Então aquilo mudou um pouco o mercado e fez quem era do mercado também ser criativo para se reinventar. Uhum. Na época, Porque viram novas na tendências. época o novo mercado também Sim. se coçou e se reinventou. O novo mercado era baseado na imagem do Ícaro. Ele muda depois. E ele também entende que tinha que ter os professores, outra narrativa foi mudando. Então, eu acho que a gente, cara, fez um projeto maravilhoso numa época, num formato, de um jeito diferente. Se você perguntasse hoje, se a gente tivesse feito igual hoje, não teria dado certo. Era um pouco de timing também. É. Naquele momento, tava no time da pandemia, a gente tava num time bom. Hoje, o mesmo formato, a mesma estrutura, a mesma lógica, o mesmo jeito, eu não teria tido o Não ia resultado que eu ser- tive. É. Não teria. Então, acho que eu fui abençoado naquele momento de estar Amém. naquele projeto, naquele ano. Aham. E tira essa ideia. Do jeito que você sempre quis. Tive a ideia. Porque Aham. assim, a gente fez um lançamento. Tinha uma coisa que era disruptiva, né? Ah. A Stage, ela nunca teve um rosto. Uhum. Né? Não tinha o rosto do Joel, do Thiago, do Caio, propriamente dito. A Stage sempre foi ela tinha que nascer meio que como uma empresa, como uma marca. Em 2021, pouquíssimas pessoas fizeram lançamentos com mais de 15 mil pessoas simultâneas ao vivo. Poucas. A gente conta nos dedos de uma mão. É. Das duas, perdão, né? Não é uma mão, das duas. Aham. Então eu sei quem fez. Naquele momento a gente precisava fazer um lançamento usando o canal próprio, sem ter lançado uma marca, sem as pessoas saberem o que era Só e ter apresentando visibilidade. uma E a gente ideia. colocou aham. 17 mil pessoas simultâneas e passaram 163 mil pessoas no evento. Cara, é isso que eu acho louco. De uma marca que ninguém sabia o que era. Isso que eu acho louco. Então isso foi diferente. Duas coisas que vocês trabalharam muito bem, só na história que você tá me contando. Comunicação, obviamente. Sim. E saber vender muito bem uma ideia. A gente foi legal, assim. A gente foi criativo. E o line-up que nós colocamos também ele foi um pouco disruptivo. Uhum. No mercado de influência, a gente levou a Patrícia Ramos crescendo, a gente levou o Whindersson Nunes, a gente levou a cantora Simone. Olha isso. Tudo bem que, isso por intermédio da grande influência que o Thiago, que o Joel tinha, Aham. né? E tem. No marketing corporativo, a gente trouxe o cara na época que tá o Fernando Miranda, ele tava na Infomoney, a gente levou a Luciana Lancerotti, que era CMO da Microsoft, a gente levou o Alejandro Vasquez, que é fundador e dono da Nuvem Shop, que já era um unicórnio. Então a gente trouxe grandes nomes. Na nossa narrativa eram muitas pessoas, né, para trazer assunto legal. Então o nosso line era atrativo. E teve até uma estratégia engraçada, né, cara? E aí foi intencional. Geralmente, em qualquer desses tipos de evento que você faz online, existe uma queda de audiência. Sim. E a minha estratégia foi o oposto. Falei assim, eu vou colocar o maior cara pra fechar. E estrategicamente, lógico, hoje eu posso falar, não foi por isso, mas na época o Whindersson, ele tinha passado por um episódio muito triste, o Whindersson tinha perdido o filho. É. E o Whindersson, ninguém tinha visto ele na internet. Nos dias, assim, subsequentes, né? E aí, 14 dias depois, o Whindersson vai pro nosso evento. Ele quase não foi, mas ele super fez uma força. No momento super delicado da vida dele, ele foi. Então, a gente sabia, não foi intencional assim, mas a gente sabia que a gente teria um grande volume colocando o painel de influência por último, porque o Whindersson ia aparecer. E por ele estar sumido uns dias, a gente ia fazer muitas pessoas retornarem na volta dele. Retenção. A retenção. E aí sobe. Quando ele volta, sobe. O evento era um evento de 3h30. No final do evento, a audiência estoura. Assim, pau, vai para 17 mil e pouco. Uau! E aí o mais interessante, como marketing, vai para 17 mil e pouco na hora que a gente vai fazer o pitch. Então a gente fez o pitch no maior nível de audiência que a gente tinha. Que demais. E te digo uma coisa assim, de bastidor agora que eu posso falar. Fala. E se me catarem depois, fiquem chateados não. Nós fizemos 9.473 vendas Nossa! no lançamento da Stage. Tipo, em quantidade de venda, era muita venda. Muita venda. Muita gente. Nós tornamos uma segunda maior plataforma de marketing em 24 horas. Foi bizarro. Que Acho que esse loucura. dado ninguém sabe. Uau! Foi bizarro.
Aí ali eu falei, pô, garanti meu emprego. Defende a ideia, deu certo, mais de 9 mil vendas. O evento que desconfiavam deu muito certo. E eu juro por Deus, eu e o Rafa... Eu lembro dessa cena, cara, como se fosse hoje, assim. Da gente se derreter e chorar, mano. Ah, me emociona de falar isso. Porque foi um sentimento, assim, de... Ninguém acreditou. Segue a tua intuição, mano. É. Hoje eu não duvido da minha intuição pra quase nada na minha vida. E naquele momento, muita gente não acreditou. Muita gente não, ninguém acreditou, mano. E deu certo. Que ia dar certo. Foi até Na o reunião final. a gente passa, os caras, não bota fé não, tal. Mas como eu tinha carta branca, eu precisei bater. E eu lembro que eu e ele, a gente, quando acabou assim, e começou a dar os resultados, e os resultados foram muito bons, aí todo mundo começou a vir te parabenizar e falar, pô, meu, foda, mudou toda a Deu energia, certo. mudou toda a euforia. Foi um alívio, cara. Porque foram 6 meses fazendo algo que a gente não sabia honestamente fazer. Ninguém tinha criado uma tava dando plataforma. energia de volta, porque você dava energia pro negócio. E só Só que ninguém construção tava da- acreditando e... Sim. E construir a plataforma era uma coisa nova. Ninguém ali era expert em construir plataforma de recorrência, metodologia de ensino, estúdio, gravação. A gente tava aprendendo, cara. De uma forma já todo mundo aprendendo. E ali foi onde a gente desaba, mano. Desaba de choro mesmo, assim, desesperador de falar, mano, a gente se abraçava e falava assim, caralho, deu certo, mano. Porque era eu e ele, irmão. Eu não esqueci, tenho o maior carinho, cara. Eu vou mandar corte pra você, Rafael. Quero dizer um dia de verdade, quero dizer que eu tenho muito carinho por aquilo que a gente viveu, velho. Foram 6 meses e só eu e você, a gente sabe o que a gente viveu naquela stage. E quando deu certo, foi um alívio do tipo assim, puta, ainda bem que eu confiei na minha intuição, porque eu podia não ter confiado. Nunca vou saber que se eu mudasse de atrás já teria sido melhor ou pior. Eu nunca vou saber. Nunca. Mas o resultado até então era inacreditável pra um perfil que não existia. Nós não Uau. existíamos. Colocamos 17 mil pessoas simultâneas no YouTube, pô. A gente não existia como canal de YouTube. Uau. Entendeu? Não tinha rosto. Porque os caras falaram, tem que vender esse rosto. A gente, porra. Eu lembro que só ficava assim, pô, Thiago, faz uma live pra gente aí. Tem um monte de audiência. Naquela época o Thiago fazia live e batia, que era uma loucura. Então foi... Por isso que eu digo com muito carinho sobre a stage. Foi um divisor de águas na minha carreira. Gigantesco. Mas um divisor de águas na minha carreira. Uau. Eu tive um crescimento profissional muito grande Sim. pela stage. E pessoal também. E não só pessoal também, profissional e de networking. Eu tenho uma coisa que é um grande check na minha vida. Nós gravamos com o Philip Kotler, Uhum. né, pra stage. Foi o Legal. maior investimento que a gente fez numa produção. Infelizmente era pandemia, a gente não pôde ir pra lá, Uhum. né? Eu não pude ir para os Conhecer, Estados Unidos. Quem uhum. gravou foi um grande amigo meu, Clayton. Ele foi gravar e antes a gente fez uma call prévia com o Kotler. Eu, o Rafa e o Thiago. E depois que terminou a call eu chorei, velho. Desliguei e falei pra minha esposa, eu falei, cara, você não tem ideia do que aconteceu agora. Eu falei com a maior referência do assunto do mundo. O cara que eu estudei, o cara quando eu fui fazer meu primeiro MBA em 2006, era um livro gigante, Administração de Marketing, vermelho. Paguei R$150 nesse livro em 2007. O bagulho era absurdo. Uma bagagem gigante Entendeu? de E falou história assim, que você tem com o cara. eu falei com o Kotler, o maior autor sobre marketing, o cara que popularizou, não foi o que criou, mas que popularizou essa terminologia aos 91 anos. E eu tenho salvo isso até hoje, no Zoom, Uau. um Zoom com o Kotler no meu drive, e falou assim, aqui é intocável. É porque, pô, pra quem era da área, um senhorzinho aos 91 anos ensinando pra gente marketing. Uau. Porque ele deu aula pra gente, pra dizer que era a aula que ele ia gravar. Então ele deu uma aula pra gente no Zoom. E eu ficava assim, mano, é o Kotler, velho. 91 anos, o cara nem precisava nem estar trabalhando, caralho. E, então, assim, são coisas maravilhosas que eu tive oportunidade de fazer com a stage. Eu fiz muitas coisas legais, cara. O Thiago me deixava Livre. viajar. Eu lancei backstage no cinema. Eu criei o MNP, que era o método de lançamento primo, que foi uma imersão presencial pra gente contar do nosso método. Uhum. Eu fiz um lançamento interno de um backstage dentro do escritório, que eu chamava de Cine Stage. Eu parei o escritório, contratei um telão, pipoca pra todo mundo e fiz todo mundo assistir o backstage. Que demais. E colocava pôster colado pela empresa. E eu lembro que o Thiago, tipo, elogiou isso, né? De uma forma de cultura, né? Falando. Uhum. Puta, cara, tive carta branca. Lancei uma formação social media que foi um produto bizarro, de resultado Uau. muito bom. Logo depois o Novo Mercado fez, com o mesmo nome ainda. Mas até então ninguém fazia naquele volume de venda que a gente fez, que foi em janeiro de 2022. A gente lançou uma formação bem grande, que fizemos um faturamento muito bom,
que já era um outro tipo de produto. Lancei o Mastermind da Stage, que foi um produto que gerou mais de 7 dígitos de faturamento. Uau. Então, assim, eu tenho muito carinho por algumas ações que eu consegui fazer, por ter liberdade do Thiago de poder fazer, que deram bons resultados, né? Lançamos um plano vitalício da Stage e fiz uma coisa que foi muito legal, que os alunos amaram. Foi que a gente tem o Gabriel da GBL Art, que ele faz umas artes muito animal. E ele coloca nos quadrinhos e tal. Uhum. E aí a gente fez uma nota de 1 milhão personalizada da Stage. Colocamos num... tipo um porta-retrato, um quadrinho sim. com vidro animal. Meio que enquadrou. Enquadramos Uhum. e mandamos uma mensagem para todos os nossos alunos comprando o Vitalício que a gente acreditava que aquilo seria um incentivo para ele chegar no primeiro milhão dele. Uau. E aí a gente mandou de surpresa isso para os nossos alunos vitalícios. Aí eles recebiam essa placa com essa nota de 1 milhão personalizada e tal. Que legal. Em formato de agradecimento por ele ter confiado na gente. Aham. Pô, foi uma parada animal. Encanto do cliente, Os cara. feedbacks que a gente recebia. Eu tenho essas placas até hoje, né? Que Eu demais. guardo com muito carinho. LED da Stage. Guardo. Tiveram que trabalhou com a gente que tatuou o símbolo da Stage. Caramba. Mano, você falando aí da Stage, que é a maior escola de growth marketing Hoje eles chamam do de país. Hub, porque ela foi vendida pra V4, né? Ah. Mas, tipo, ela Nasceu pra tá. ser isso, tá? Pra Aham. ser vendida. Sim. E fico muito feliz que foi em boas mãos, Amém. que foi pra boas mãos do Denner Lippert, que é um Aham. cara incrível, que foi o segundo professor que a gente gravou na Stage. Que demais. Hoje tá lá na mão da V4 junto com o Fernando Miranda, que também participou do lançamento da Stage. Ainda demais. quando ele era CMO da Infomoney. Olha isso. Então, assim, tenho muito carinho de ter feito parte de um projeto tão bonito que hoje tá em boas mãos, né? Ele não morreu. Fiquei muito tempo com medo dele morrer. Falar, pô, vai morrer aquele projeto, não é possível, ele é tão legal. E hoje tá num time bem bacana, assim. Pessoas Sim. que, pô, fazem um trabalho incrível no marketing aí, como o V4, Denner, Fernando e companhia. Que demais, cara. É uma história muito bonita que você teve lá dentro. E, Não, dá mó carinho, mó e carinho. o desenvolvimento da própria empresa, né? Sim. Mas você também tava na performance, Tava na performance também. que é Foi um ano. uma escola de formação de alunos de alta performance. De desenvolvimento pessoal, vamos Sim, dizer assim, é sim. o mais fácil a gente pra ir. E como que foi, cara, lá dentro? Tá, o performance foi um pouquinho diferente porque quando eu aceito pra assumir como diretor de operações, eu tava em Portugal ainda, o Miguel tinha acabado de nascer. Na verdade, eu assumo no dia depois do nascimento do meu filho. Começo a trabalhar com o João no dia depois. Uhum. Passo esses 45 dias trabalhando de Portugal. E aí, quando eu volto pro Brasil, eu volto como diretor de operações da marca do grupo J Company. Então, eu assumia todas as linhas de negócios, suas verticais e horizontais. Entendi. Até que em um determinado momento, eu achava que era muita coisa. E eu acho que eu não tava tendo performance. Eu gosto de estar onde tem performance. Eu não gosto de gerir e, tipo, eu tô acompanhando negócio, mas esse time performa, esse time performa, esse time performa, e eu, pô, mas qual time performa? E aí, na época, tinha uma importância grande o performance, e aí eu perguntei pro Joel, falei, cara, qual o nível de atenção que o performance precisa? Ele falou 10. E aí eu pedi, falei, cara, eu posso pro performance? E aí eu saio da gestão do escritório, da parte de operações, e aí eu fui pra performance, a gente construiu um time lá na época, que ficava em São Paulo, lá onde eles chamam de Office, que é um escritório muito legal, que tem o Vendice, o Klex e o Performance. Legal. É um prédio ali, que era Aham. da WhatsApp, e agora tem tudo lá. Então, o centro de treinamento, podcast, gravação de aula, Que tudo loucura, lá. legal. Então, o Performance foi uma experiência legal também. A gente tentou algumas iniciativas legais, diferentes. Criamos novos produtos, criamos produtos de liderança, criamos produtos para mentores. Fizemos um evento que foi o Performance Day. Criei um método um pouquinho diferente de lançar, que funcionou bem, depois foi replicado pelo Vendice. Algumas coisas estão no radar, outras não, mas tiveram algumas coisas que foram legais para minha carreira. Eu me tornei um dos professores do treinamento. Que demais. Eu me tornei professor dos cursos gravados. Então, eu acabei tendo uma visibilidade também profissional de uma outra forma, como educador. Então, foi uma experiência legal. E foi uma experiência de trabalhar com meu irmão, né, cara? Algo que a gente sempre fez. A gente não sempre fez coisa junto. Fizemos algumas coisas pontuais durante a minha vida. O Grupo Primo, eu não era... O meu chefe direto era o Thiago. Então ali acho que foi uma experiência a gente como irmão, a gente quis ter. Junto. De trabalhar junto. Foi muito legal, mas depois eu senti muito, muito ardente o meu desejo de voltar pro empreendedorismo que eu larguei nos últimos 3 anos pra empreender, né? Eu fui um grande empreendedor da empresa dos outros, mas não era a minha empresa. Você quis tocar o seu negócio. Você E aí quis voltou fazer forte o esse teu. desejo, conversei com meu irmão, ele super entendeu, minha esposa também, que sempre nessa jornada fez parte de todos os eventos Lógico. comigo. Falei, irmão, eu preciso Unidade voltar familiar. pra liberdade. Liberdade mesmo de, cara, preciso fazer as coisas do meu jeito, fazer o que eu quero, a hora que eu quero.
por exemplo, isso aqui é liberdade. Sim. Né? Eu saí de Santos, eu fui pra São Paulo e vim aqui gravar com você às 4 da tarde de uma quinta-feira em Alphaville, sendo que eu levo 2 horas pra chegar até aqui da minha cidade. Uau. Então, de alguma maneira... Obrigado por isso, viu? Imagina. Então, de alguma maneira, isso é uma liberdade que eu tenho. Sim. E eu gosto disso. Eu prefiro isso. Não se sentir preso a nada é muito bom. Mano. Então, eu sou um cara que, na essência, tem essa liberdade como um valor inegociável. Sim. Hoje, pra mim, é um dos meus valores negociáveis a minha liberdade. Cara, é muito gratificante te ter aqui. Antes de ir pro próximo, que é um bloco. Eu tenho um bloco que eu já vou te apresentar, mas é muito gratificante te ter aqui. A gente se conheceu, eu e o Marcelo, a gente se conheceu ano passado, no evento da minha mentora, a Kelly. Um beijo, Kelly. Kelly. E, cara, no momento que eu te vi, eu te palestrando, né, que eu não conversei com você antes, cara, curti muito teu conteúdo. Eu curti muito o teu conteúdo, eu gostei muito de quem você é, eu gostei muito por onde você passou, eu tô gostando muito de fazer esse podcast com você. E é, sim, algo muito especial de poder estar ouvindo mais quem você é, de estar ouvindo os ensinamentos que você tem, não só pra passar pra audiência, mas tá passando pra mim. Sim. De eu estar aprendendo mais, ouvindo a tua história, ouvindo de onde você passou, ouvindo a tua bagagem. Então, obrigado por isso. Obrigado por... Pô, eu que agradeço, cara. Por essa experiência, cara. Na verdade, eu agradeço, e eu falei uma coisa pro meu cunhado hoje, o quanto é prazeroso pra mim estar aqui. Porque eu não posso voltar no tempo, eu queria ter tua idade hoje. Não posso. E é admirável o que você tá fazendo. Pela idade que você tem, na minha idade, na tua idade eu só queria nadar e tá tudo bem, a minha vida era natação, né? Mas você tem todos os motivos do mundo pra fazer qualquer outra coisa, tá em outra vibe, e você tá buscando inspirar outras pessoas de uma geração da tua idade, mais jovem ou até mais velha. Sim. Empreendedorismo pode ser uma questão de transformação da vida da pessoa. E talvez isso é o que você vai fazer. Não tenho dúvida que tem uma inspiração muito forte dos teus pais aí, né? Você falou do teu pai hoje, eu não sabia o que teu pai fazia profissionalmente, eu ia te perguntar. Mas é um prazer pra mim, tá? Porque eu tenho idade realmente pra ser teu pai. Eu tenho 39 anos, cara. Então, assim, eu tenho idade pra ser seu pai. Então é bonito e admirável saber que eu posso contribuir com essa mensagem de alguma forma e te incentivar no que você faz. Porque, mano, que jornada absurda. Eu não tenho nem ideia onde você vai estar quando você tiver a minha idade, Amém, né? tamo junto. O 15 que você tá fazendo, você escreveu um livro, cara. As pessoas não conseguem escrever uma página, numa forma geral. Escrever um livro. Então, é gratificante pra mim também, cara. Amém. Poder participar disso e contribuir de alguma forma pro teu crescimento, pro teu desenvolvimento. Amém, mano. Tamo junto. Obrigado por isso. Agora, a gente vai entrar num bloco que eu faço aqui no meu podcast, que é o bloco do bate-bola. O que é o bloco do bate-bola? Tá. Eu vou fazer algumas perguntas pra você. Ok. Rápidas. Tá. E você vai me responder de uma forma rápida e objetiva também. Ok. Mas difícil, hein? entregando o ouro. Entendeu? Tá bom, vou tentar. Porque pra Nessa responder parte- rápido, eu não sei se eu entrego o ouro. Pode ir mais ou menos, mas enfim. Tá bom. Essa parte que eu uso bate-bola é uma parte que eu gosto muito, que é meio que a parte prática do meu podcast. Tem algumas perguntas que, a partir da sua jornada, eu quero que a galera que tá assistindo a gente tenha meio que tarefinhas que eles possam fazer a partir do momento que acabar aqui. Tá? Ok, bora. Mas ainda também envolvendo algumas experiências suas. Então, primeira pergunta do bate-bola. Bora. Você, por ter toda essa bagagem que você teve no marketing, com esses players gigantescos, como foi pra você subir pela primeira vez no palco? E depois, nessa sua jornada, ir pra grandes eventos e se tornar um player gigantesco? Cara, a primeira vez que eu subi no palco foi em 2017 e... Medo? Medo. Gelei. Mas eu gosto disso porque eu cresço no desafio. Boa. Eu cresço no que me incomoda. Então, subir no palco foi um desafio ali, pra mim, grande, de sair da minha zona de conforto, de uma zona de talento que eu tinha, que era viver muito no bastidor. Sim. Então, eu cresço no desconforto. Protagonista. Em cima do palco. Não necessariamente o protagonismo, é romper essa questão de alguma coisa que sempre foi confortável e como que eu ia me sentindo desconfortável pra crescer em cima daquilo. Então, eu gosto disso. Eu tive uma dúvida sobre isso no início, que você falou que você era tímido. Eu fui até 16 anos pra Então, caramba. E eu falei, cara, como é que é... Tipo, você olhando de fora, assim, a sua vida, sabe? Cara, eu era tímido até os 16. Hoje eu tô subindo em palco.
Como que foi essa ficha que caiu pra você? Na verdade, a timidez eu consigo ver claramente que era um problema de autoimagem. Uhum. E aí, uma coisa que aconteceu, que eu falo, quando eu comecei a... Que a gente entra numa fase de meninas, e eu comecei a ficar com meninas que, tipo assim, eram muito bonitas pra mim, as meninas começaram a se interessar mais por mim, isso foi melhorando a minha autoestima e eu fui criando uma autoimagem melhor. E eu fui me sentindo mais confiante. Aí essa confiança foi ficando legal. Legal. Do tipo, eu fui me sentindo mais confiante com mulher, eu fui me sentindo mais confiante com a vida. E aí Você eu fui mesmo. desenvolvendo. Aí um determinado momento que foi quando eu falei, pô, como é que é essa experiência de palco? Eu quero viver isso. Quero Que experimentar demais. e ver se é pra mim. Já vi o Jó fazendo isso. Né? Então eu tenho também uma grande referência que é ver o Jó fazendo isso. E eu senti um desejo muito de como é que é. Era só isso que eu queria falar. Como é que é? Aí tu Como é que é esse curtiu muito. sentimento? Como é que é essa vibe? Gostei. Não tanto quanto as pessoas, assim, eu não sou um cara ardente pelo palco. Aham. Mas em alguns momentos eu acho legal, né? Um palco de palestra ou um palco de professor. Cara, mas Eu uma gosto. coisa que me vem na mente agora, que você tocou no assunto do Leandro Aguiari. Ele falou uma frase pra mim que, quando a gente se encontrou, que foi muito especial e que compactou totalmente com o que você falou aí sobre palco e sobre a tua vida também. Você tem um palco leve porque você sempre teve um bastidor forte. O Leandro Aguiari falou isso pra mim. Você tem um palco leve porque você sempre teve um bastidor forte. Pra você ter um palco leve, você precisa de um bastidor forte. Sim. Então, cara, Nunca tinha ouvido dessa forma, mas bem legal. Assim. o Leandro falou pra mim e, cara, foi surreal. Muita gente fala frases assim, mas nunca foi desse jeito e tão escancaradão. É. Tem uma Sabe? coisa Na que, cara. que acontece com bastidor. Tem gente que ama ser bastidor. Eu já amei por muito tempo. Uhum. Hoje eu deixei de amar o bastidor. O protagonismo que eu considero meu. Sim. Eu acho que hoje eu posso ter espaço para as coisas que eu quero, para minha mensagem. Não que o bastidor é ruim. O bastidor foi o que me moldou, foi o que fez a minha vida. Uhum. Mas hoje eu prefiro ter um equilíbrio nessa liberdade entre protagonismo e bastidor, né? Onde eu trabalhava, o espaço era mais do bastidor mesmo. Uhum. Boa. Próxima pergunta. Vai. Você é especialista em estratégia digital, Ok. certo? Como... Essa é a parte que eu falei da prática pra você. Tá. Como a gente consegue crescer o nosso negócio na prática Caramba, cresceu o negócio na prática. com Tá bom, estratégia? vou dar em 4 pilares que é interessante. Manda. Você precisa debruçar nesses 4 pilares. Boa. Primeiro, você precisa descobrir uma estratégia clara de crescimento. Então, pô, como é que eu Uhum. cresço? Eu cresço meu negócio por evento, eu cresço meu negócio da feira, eu cresço meu negócio por relacionamento, eu cresço meu negócio com marketing digital. Segunda coisa, quando você descobrir uma estratégia que pode potencial de crescer, você tem que descobrir dessas estratégias qual é o canal mais eficiente que tem. Então, quando eu descubro um possível canal ou possíveis canais mais eficientes, eu debruço para me tornar especialista naquele canal. Então, poxa, Instagram e LinkedIn, tá bom, eu vou debruçar para tornar esse canal cada vez mais eficiente. O terceiro pilar é quando eu tiver uma estratégia clara de crescimento e um canal de aquisição eficiente, eu vou para a terceira coisa, que é um processo bem estruturado. Como que é o processo desde a jornada entre eu tornar aquilo visível do que eu faço, desde um processo de compra e pós-compra, pós-venda assim por diante. Eu vou tentar dominar esse processo e tornar ele mais estruturado possível. E o quarto lugar é quando você tiver basicamente entendendo esse processo e dominando, você vai para o quarto pilar, que é, eu vou usar tecnologia para acelerar esse crescimento. Isso se torna um ciclo e uma estratégia de engrenagem, onde você o tempo todo está melhorando esse processo até uma hora que você encontra um caminho acelerado de crescimento. Então, Uau. se for para tornar de forma prática, acredito que seja isso. Uau. Muito bom. Muito bom. De verdade. Próxima pergunta. Vai. Como a gente pode se comunicar, vender e a gente consegue se posicionar melhor para melhorar a gente, o nosso negócio pessoal ou o nosso negócio, seja ele digital, físico, enfim. Melhor a pergunta. Vamos lá. Não ficou clara. Vai. Tá. Qual estratégia a gente consegue usar para se posicionar melhor no mercado como Pessoa? como pessoa? Pessoa física? Isso. Tá bom? Ou posicionar melhor o nosso próprio negócio? Exemplo. Quer exemplo? Tá, um exemplo, vai. Como que eu posso usar a estratégia para posicionar o Pietro nas redes sociais, por exemplo? Ou
como eu consigo usar essas estratégias pra vender melhor o meu negócio. Empreendedorismo não tem idade. Tá bom. Tem muitas coisas que dá pra fazer. Eu vou tentar ir pro mercado que é o que eu mais conheço, que fica mais fácil de eu falar. Tá. De certa forma, a maior parte das empresas que crescem, profissionais que crescem, que eu atuo e atuei, eles são grandes educadores. O mercado é um grande ambiente que as pessoas querem se desenvolver mais. Elas querem aprender, elas querem progredir, elas querem evoluir, elas querem crescer. Então, quando você vai para o ambiente da educação, vamos dizer assim, educação com marketing de conteúdo, para mim é uma das melhores formas, onde eu educo o mercado. Esse mercado, quando ele tem um nível de consciência melhor ou maior, possivelmente eu sou uma das empresas que ele vai buscar como solução. Então, se eu sou um grande educador, como o Thiago Nigro, o objetivo dele é educar a massa brasileira a investir melhor do que na poupança, que foi o que os nossos pais, Sempre talvez fizeram. mais o seu avô, ouviu falar. A poupança era a forma de investir. Então ele é um grande educador, mostrando que existem outros caminhos mais interessantes, mais inteligentes e mais lucrativos. A partir do momento que você tem uma consciência melhor, você vai buscar falar, cara, eu acho que eu tô pronto para um próximo passo, que é, como que eu invisto? Como que eu soluciono isso aqui que você tá me questionando ou me inspirando? Existe um produto. Pô, eu vou comprar o produto do cara ele que me ajudou a destravar minha mente, a mudar e assim por diante. Então eu acredito nesse formato hoje ainda como o melhor formato de crescimento. Que os maiores players do mercado são isso, eles são grandes educadores. Eles educam uma quantidade de gente muito grande, naturalmente tem uma solução para você. De quem que você compra? Você compra de quem mais te marca ou quem mais te ajudou de forma gratuita. O Instagram é isso, né? Tá Instagram, lá. YouTube. Tá ali tudo de graça. No fundo, todo o conteúdo tá de graça. Todo. Ou tá em um livro, ou tá no vídeo. Tá de graça. Tá aí. Qual é então? Você busca tudo. Agora que o ChatGPT colocou o search, tá uma loucura. Então você consegue pesquisar como buscador agora. Então assim, tá aí. Entendeu? Então acho que seria por esse caminho mais do educacional, o que a gente chama de ser um grande marketing revelador e de educador. conteúdo. Né? A marketing de conteúdo pra mim é uma das grandes estratégias da última década, que é o que a maioria dos caras fazem. Utiliza o conteúdo como forma de educacional, como forma de atração, como forma de retenção, como forma de conversão. Perfeito. Realmente. É isso aí. Marcel, eu quero te agradecer por esse nosso episódio. Muito obrigado por você ter sido vulnerável, por você ter sido revelador, educador aqui no podcast, mostrando pro pessoal o que você passou, o que você viveu, quais foram os seus grandes aprendizados e mostrando na prática aqui técnicas que você viveu, que você aplicou nos negócios que você passou. E pra gente finalizar com chave de ouro, manda uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. Cara, essa parte é sempre difícil no podcast quando a gente tem que mandar uma mensagem final, mas com base no que a gente falou hoje, eu vou mandar uma mensagem que nos últimos meses eu duvidei um pouquinho e eu voltei a me reconectar com isso, que é confia na tua intuição, cara. Todas as vezes que eu confiei de verdade na minha intuição deu certo, e todas as vezes esse ano que eu não confiei deu ruim. Deu errado. Então, muito da que a gente falou, eu falei da intuição, né, quando aconteceu na stage. Então a mensagem é: confia de verdade na tua intuição. Quase sempre ela acerta, cara. Quase sempre ela acerta. Confia em você. Marcel, tamo juntos. Tava aqui na nossa teoria o editor, põe essa mãozinha do Dalcin aqui, ó. A mãozinha do Dalcin, que chegando até lá. Fazer o símbolozinho de novo. Tamo junto. Tamo junto, cara. Obrigado. Que Valeu, isso. espero que vocês gostem. Esse foi mais um episódio do Storytelling TV. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um beijo no seu Valeu. coração e até a próxima. Tamo junto.